Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, livro de Atos. Capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 42. Amém? Diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Muitos. Vou ler novamente. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Agora vai lá no 4:23. 4:23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Vamos ler juntos o 31? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vemos como é que esta igreja vivia. A Bíblia diz que havia uma oração incessante por parte da igreja. Não era uma parte da igreja que orava, porque eles eram unânimes, diz a palavra. E não somente unânimes, eles perseveravam. A oração que tem vitória, a oração de sucesso, é aquela na qual o cristão compreende o seu propósito. Orar não é apenas você cumprir um momento, dizer que você seguiu um rito, ou fez aquilo que alguém mandou você fazer, mas oração é o poder, oração é a chave que abre as portas, a oração é a linguagem de Deus. Nós falamos o português e nós nos entendemos assim. Você fala com o seu colega de trabalho, você fala com o seu familiar, você fala com o seu irmão em Cristo aqui.
Mas a linguagem de Deus é a oração. Porque Ele diz que se você clamar, eu ouvirei, diz o Senhor. Clama a mim e responder-te-ei. Ele diz que se nós nos humilharmos, nos curvarmos e orarmos, Ele ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Nós vemos aqui que este povo tinha temor. Sabe o que é temor? Temor, nós aprendemos aqui no sábado um pouco sobre a oração do Pai Nosso, que começa reverenciando a Deus. Temor é você reconhecer a grandeza e a santidade de Deus. Pai nosso que estais nos céus, teu nome é santo. Deus é nosso amigo, mas Ele é Deus. Eu tenho que reconhecer a sua grandeza, reconhecer a sua santidade, porque Ele diz, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. E eu não posso chegar a Deus em pecado e dizer, ó Senhor, achando que Ele vai ouvir a minha oração. A Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão surdos, mas os nossos pecados fazem separação. Separação. Por quê? A Bíblia diz que quando o pecado do mundo caiu sobre Jesus Cristo, Deus virou o rosto. E Jesus disse, por que me abandonaste, Pai? Por que me abandonaste? Foi o momento de mais dor de Jesus Cristo. O momento que mais doeu foi quando o Pai virou o rosto. Porque o pecado havia caído sobre Ele. Ele levou sobre si o pecado, o meu, o seu, e pagou a nossa dívida, meu amado. Temer a Deus é reconhecer a sua santidade. Não de qualquer maneira, mas sabendo que, Senhor, eu preciso de Ti. Então, eu te peço perdão por tudo, e você confessa os seus pecados. Talvez a oração não é ouvida porque não há confissão de pecados. Apenas diz, Senhor, perdoa, mas o quê? Porque arrependimento é eu confessar, errei, fiz assim, ó Deus, eu errei, eu falei diante de Ti, eu menti, eu ofendi. Também perdoando, porque lá em Mateus 6 que Ele diz, se você não perdoar ao teu próximo as ofensas, tampouco teu Pai. Então este é o princípio. Porque essa igreja via sinais. Olha o que diz aqui no versículo 43. Em cada alma havia temor. E o que é que acontecia? Sinais, prodígios e maravilhas. Primeiro existia o que, meu irmão? Temor. Depois se manifestava a glória de Deus. Então eu não posso me achegar a Deus de qualquer maneira. Achando que Deus, meu Pai, Ele vai fazer. Não, porque Ele é santo. Ele é santo. E importa que nós também. Os sacerdotes para entrar, o que era entrar no tabernáculo? Naquele tempo, meu irmão, Deus habitava numa tenda. Não havia liberdade deste tempo que nós vivemos. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurados somos nós, que não vimos e cremos. Amém? E temos o privilégio de viver este tempo da graça, na qual Deus, em todo o tempo, está atento para ouvir a nossa oração. Mas para que o sumo sacerdote entrasse dentro do tabernáculo, no lugar onde Deus habitava, havia uma coluna de fogo. Deus é fogo consumidor, meu amado irmão. As coisas de Deus são sérias. Nós não podemos levar Deus na brincadeira. O nome de Deus é santo. A Bíblia diz, não tome o nome dele em vão. Eu não posso ficar assim, em nome de Jesus, nome de Jesus. Parece que o nome de Jesus virou uma varinha mágica. Eu tenho que falar com convicção, crendo, temendo.
Senhor, o teu nome é poderoso, e é no teu nome que eu avanço, é no teu nome que as barreiras caem, em teu nome que eu tenho vitória. Meu irmão, Deus vai te abençoar, amém, em nome de Jesus. Ele nem crê, mas ele acha que tem que falar o nome de Jesus. Não teme o nome do Senhor, meu amado. Não toma o nome dele em vão, não toma o nome dele de qualquer maneira. Então aquele sumo sacerdote se preparava, ele santificava a vida dele, porque ele sabia que Deus ali estava, e que Deus é fogo consumidor. Eu não posso subir neste altar, eu não posso me apresentar diante de Deus de qualquer maneira. Eles tinham tanto temor a Deus, que eles amarravam uma corda nos pés do sumo sacerdote, para que ele pudesse entrar, porque se ali ele desfalecesse, morresse, eles não podiam entrar lá para tirar, não podiam ir lá socorrer, nem para fazer o funeral. Eles puxavam ele, mas eles se preparavam. Para quê? Para que a oração fosse ouvida. Quantos aqui querem que a sua oração seja ouvida? Você crê que Deus ouve as suas orações, meu irmão? Se achega a Deus com temor. Em cada alma havia temor. As pessoas precisam temer a Deus. Nós vivemos um tempo em que as pessoas não temem mais a Deus, não têm mais reverência diante de Deus, brincam com o nome de Deus, mas nós que amamos a este Deus, meu irmão, temos que adorá-lo na grandeza que Ele é na nossa vida, meu irmão. Não aceitar que as pessoas zombem do nome de Deus, não aceitar que brinquem com as coisas de Deus, nem de piada, nem de brincadeira, nada, porque Deus é santo. Brinque com outras coisas, mas não com as coisas de Deus, porque Deus vê, e é muito sério. Não se faz piada com o nome de Deus, não se brinca. Quando nós tememos a Deus, se manifesta a glória dele na nossa vida. Eles viam a cada dia Deus acrescentando, e eles contavam com a simpatia do povo, porque o povo via, como esse povo é tão abençoado, como este povo vive tão feliz, porque eles temem a Deus. Através deste temor, há um livre acesso diante do trono. Olha, mesmo havendo perseguição, haviam sido presos. Quando chegou a notícia diante da igreja, eles tomaram uma posição e começaram a orar, e disseram: Senhor, olha, como é que você faz diante das ameaças na sua vida? Como é que você faz quando o diabo te afronta? Você murmura, você reclama, você vê as dificuldades ou você ora? Quando eles viram tamanha perseguição, novamente diz aqui, unânimes, levantaram a Deus, a voz a Deus e oraram. Amém, meu irmão? Levantaram a voz a Deus e oraram. A igreja precisa estar unida neste tempo, meu irmão. E nós orarmos pela nossa nação, pelo Brasil. Amém, meu irmão? Nós não podemos ficar à parte, porque Deus deu autoridade à igreja. A Bíblia diz que se a igreja orar, Deus sara a nossa terra, meu amado irmão. Então não é tempo de vacilar, é tempo de você interceder, é tempo de você estar junto aqui na casa de Deus, clamando. É tempo de nos levantarmos, porque se nós ficarmos à parte a tudo isso, há uma responsabilidade sobre nós como igreja. Isso não é questão de política, isso é questão de amar, meu irmão, a Deus e desejar que Ele reine sobre essa nação, meu irmão. Que cesse o mal, que cesse, meu irmão, que paralise as obras das trevas sobre esta nação. Se nós oramos para Deus abençoar as pessoas, a Bíblia diz, é ordem, ore pelos governantes, ora, para Deus levantar. As pessoas querem fazer tudo, é protesto, é isso, é aquilo. Nós como cristãos, meu irmão, nós temos uma arma que é muito mais poderosa, que é a oração. Deus sara, muda essa nação, transforma essa nação,
manifesta a tua glória e o teu poder. Vem com fogo consumidor do céu sobre nós, ó Deus. Muda a história. Diante de tanta perseguição, eles ergueram a voz. E eles pediram o quê? Que Deus desse mais ousadia aos servos dele. Oh, maravilha, meu irmão. Essa tem que ser a nossa oração. Senhor, dá-nos ousadia. Dá ousadia aos teus servos, para que com coragem, intrepidez, diante mesmo desta perseguição, seja lá o que venha contra nós, Senhor, nós vamos honrar o teu nome, nós vamos glorificar a ti em todo o tempo. Esta era a oração do povo, meu irmão. Eles não pediram assim: Senhor, diante de toda essa perseguição, guarda a nossa família, Deus, que não nos falte nada, que não falte comida, não falte isso. Não. Qual era o pensamento? Senhor, a tua palavra não pode parar. Ela não pode cessar. O teu evangelho tem que ir por toda parte. Meu irmão, Jesus Cristo está às portas para voltar, meu amado. É tempo de nós orarmos para que Deus manifeste o poder dele, avançando em salvação, alcançando vidas, famílias, jovens, meu amado. Arrancando das trevas. O mal tem avançado também. O mal tem tomando conta do mundo, mas nós como igreja temos autoridade para paralisar toda a obra do mal, meu amado. A nossa oração tem poder. Olha para o teu irmão e diz: tua oração tem poder, meu irmão. Quando nós estamos juntos aqui orando, meu irmão, uma força que você não imagina. Cadeias caem, pessoas são libertas, as forças das trevas são destruídas. Deus paralisa a obra do inferno. Por quê? Porque a igreja está em oração, meu amado. A igreja está orando, intercedendo, clamando, buscando o poder que vem do alto. Oração é isso, é buscar este poder que vem de Deus, não vem de nós. Oração com autoridade, porque ele diz aqui, meu amado irmão, versículo 29, acompanha comigo. Agora, Senhor, olha para essas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra. Estendes a mão para eles fazerem curas, sinais, prodígios e maravilhas. E quando eles oraram, segundo o propósito de Deus, a palavra de Deus diz, meu irmão, que aquele lugar tremeu, aleluias. Quando você estiver lá orando no seu quarto, ai Deus abençoe, mas você disser assim: Senhor, usa a minha vida com poder, porque eu quero levar a tua palavra. Senhor, abençoa agora o pastor, abençoa o bispo, Senhor, abençoa os teus servos, os discipuladores, Senhor, abençoa a tua igreja para que ela possa ir mais longe, avançar em nome de Jesus Cristo. Oh, meu irmão, vai tremer o alicerce do teu coração, a tua vida vai abalar com o poder de Deus. Você vai sentir uma descarga da glória de Deus cair sobre a tua vida. Você vai sentir algo sobrenatural acontecer. A Bíblia diz que Deus abençoou Jó de uma maneira tão grande, porque ele havia perdido filhos, havia perdido riquezas que ele tinha, e ele era muito rico. Mas Deus deu tudo a ele em dobro, por quê? Porque ele começou a orar pelos seus amigos. Por isso, meu irmão, se levanta, amanhã é dia de interceder, vem à casa de Deus, não fica em casa não. Você quer bênção para a tua vida? Vem orar pelas pessoas, vem interceder pela causa da obra de Deus, e você vai ver Deus te abençoar soberanamente, grandemente. Tem uma irmãzinha em Ribeirão, toda quinta-feira ela está lá na oração, e durante muitos meses ela orava, às vezes até constrangia os irmãos. Ela orava pela igreja tudo, mas no final ela dizia assim: Deus, muda o casamento dos meus pais, porque eles não vivem bem. Ela orava parecendo assim, sabe, contando a vida do pai, da família dela, mas era uma oração tão sincera, tão verdadeira. E ela fez isso, meu irmão, não foi uma nem duas, olha, foram uns 3, 4 meses orando, e orando, e orando, e orando. Eu disse: glória a Deus, ó Deus, tu és fiel, o Senhor vai fazer alguma coisa poderosa. Porque ela é perseverante, até hoje ela está lá, toda quinta-feira orando, orando pela vida das pessoas.
E um dia ela disse assim: pastor, você não vai acreditar, meu pai não levava minha mãe nem na esquina, ele anda com o cachorro, mas não anda com ela, ela vai nas festas, ele não vai, ele fica em casa sozinho, eles vivem separados, não tem nada acontecendo, mas o senhor não vai acreditar. Eu disse: pai, vamos nessa festa junto. Era uma festa da família, fazia mais de 8 anos que eles não saíam juntos. E ele falou: eu vou. E eles foram. No outro dia eles comeram juntos, não comiam juntos. E a partir daquele dia a vida deles mudou. O casamento deles mudou, meu amado irmão. Até pouco tempo eu perguntei aí: pastor, está uma bênção, o que aconteceu? Deus manifestou a glória dele ali, fez coisas grandes e poderosas na minha casa. Mas aí eu me lembrava, disse: poxa, como essa irmã perseverou na oração, como a causa dela era a causa da igreja, não era só a dela. Ela não pedia só para ela, mas ela orava pelos outros, orava pelas famílias, pelos jovens, por tantas pessoas. E Deus é fiel, meu amado irmão. Há uma alegria grandiosa no nosso coração quando nós tomamos a causa de Deus. Se você olhar só para você mesmo, a Bíblia diz que Pedro saiu para servir, ele seguia Jesus Cristo, pregava o Evangelho, e quando a sua sogra estava acamada, doente, ele não pôde estar lá para ajudar, mas Jesus estava lá, e ao tomar ela pela mão, ela ficou curada. Enquanto nós cuidamos da obra de Deus, Deus cuida de tudo que é nosso, meu amado. Deus abençoa a nossa casa, abençoa os nossos filhos, abençoa as tuas finanças, Ele vai à tua frente e Ele te dá a vitória. Porque Ele é Deus. Muda a tua visão. A tua oração tem poder, meu amado irmão. Diga: minha oração tem poder. Diga para o teu irmão: a tua oração tem poder, meu irmão. O quanto você tem orado pela obra de Cristo? O quanto você tem orado pela causa de Cristo? Deus usou a pastora aqui de uma forma a qual o Espírito Santo dirigiu ela a nos mostrar que a oração do Pai Nosso é uma oração de intercessão. É ou não é, meu irmão? Abençoa-nos. Dá-nos o pão de cada dia. Perdoa-nos. Olha que bênção, meu amado. Não é me perdoa, me dá o pão. Não é isso. Não é que está escrito lá, meu irmão? Nos ensina a olhar ao nosso redor. A oração do Pai Nosso nos ensina a olhar para a igreja, a olhar por uma causa. Olha, não nos deixe cair em... não é assim: Senhor, poxa, eu estou tão dentro. Não, Senhor, não me deixe cair, mas não deixe a igreja também não, Senhor. Guarda o teu povo, não deixe o teu povo cair em tentação. Livra-nos de todo mal. Olha que bênção, meu irmão. É ou não é uma bênção, meu irmão? É a visão dos céus. Jesus Cristo nos ensinou esta oração. Jesus ensinou a cada um de nós a orarmos em favor do povo, em favor de uma causa. Amém? E assim nós somos abençoados. Assim o pão vai chegar na nossa casa. Assim nós vamos vencer a tentação. Assim nós vamos perdoar e seremos perdoados. Assim nós vamos viver o céu na terra, na nossa vida. Como é feito lá no céu, vai ser feito aqui na terra, na sua vida, na sua casa. Por quê? Porque nós oramos em favor das pessoas, do povo. Nós abençoamos o povo. Jesus Cristo disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Você quer ser o primeiro? Sirva. Seja aquele que sirva. E a nossa oração é a maneira que Deus nos deu, meu irmão, para que nós possamos abençoar muitas vidas. E sermos abençoados também. O que mais me enche os olhos ao ver esta palavra em Atos, na igreja de Atos,
é saber que eles eram unidos, unânimes e perseverantes. Não havia a causa própria. Eles vendiam, tinham tudo em comum e oravam juntos. Havia o quê? Um coração singelo, simples. Um coração que olhava para o próximo. Um coração desejoso para que todos fossem abençoados. Põe a mão no teu coração e diz assim: Senhor, me dá um coração cheio de amor. Uma oração cheia de amor. Me ensina a interceder, Senhor, para aqueles que precisam. A interceder, ó Deus, em favor da igreja, do povo, daqueles que estão afastados, daqueles que estão dormindo nesta hora, Senhor. Aqueles que o inimigo pôs uma cegueira diante dos seus olhos. Em nome de Jesus Cristo. Às vezes você vê, meu irmão, aquele irmãozinho. Ele faltou do culto, ele não está aqui, mas e aí, você ora? Você intercede por ele, não essa semana, eu vou interceder por essa vida. Essa semana eu vou orar por esta família. Essa semana eu vou orar por aquele jovem, ele veio na igreja, ele conheceu a palavra, mas se afastou. Por que ele se afastou? Não importa. O que importa é que a oração é poderosa para atrair essas vidas. Você crê nisso, meu irmão? A oração quebra as cadeias, quebra as barreiras, a dureza do coração, muda as circunstâncias, transforma uma história. Por quê? Porque alguém moveu, não apenas para falar, mas o coração, numa oração de amor, uma oração na qual ele se move. A Bíblia diz que Jesus tinha compaixão. Compaixão significa você sofrer junto com aquela pessoa. Quando a Bíblia diz que aquele bom samaritano passou e havia aquele homem caído, os ferimentos dele eram tão grandes que ele estava muito mal, podia morrer ali. A Bíblia diz que aquele bom samaritano se compadeceu, ele sofreu junto. Ele tomou aquele homem nos braços, levou ele até uma hospedagem, deixou ali um dinheiro para que pudesse cuidar, e disse assim: eu quero ver o resultado de tudo isso, eu vou voltar aqui, e se faltar alguma coisa, eu vou pagar. Isso é compaixão. Jesus, quando olhou a multidão, ele orou. O que ele orou? A Bíblia diz que ele chorou também. Ele disse: Senhor, envia trabalhadores para esta obra, porque são como ovelhas que não têm pastor. Oh, meu amado irmão, é você se compadecer, é você ver a necessidade da pessoa, é você saber que por um motivo ou outro, Satanás enlaçou aquela vida, mas na autoridade do nome de Jesus, todo laço cai por terra. Nós vamos orar aqui nessa noite, meu irmão, libertando vidas. Vocês concordam comigo? E vocês vão ver essas vidas aqui sábado no culto, no nome de Jesus Cristo. Você crê nisso, meu amado? Quantas vezes nós aqui, os irmãos do louvor, já provaram isso? Nós começamos a interceder, a orar, vidas que faziam tempo que não via na igreja. Quando foi à noite, nós ensaiamos de manhã, à noite, estava aqui na igreja. Por quê? Porque o coração se moveu num sentimento de Cristo, que é a compaixão. O sentimento de Cristo é esse, é olhar os necessitados. Ele diz: eu não vim para aqueles que estão bem, eu vim para aqueles que estão doentes, necessitados. Ah, mas ele não quer. É fácil dizer isso. Não é que ele não quer, ficou cego, não consegue mais enxergar. Ele precisa do quê? De um toque do poder de Deus, e o coração dele vai se quebrantar, os olhos vão se abrir, ele vai ter um novo sentimento, uma nova experiência com Cristo, e vai retornar para os braços do Pai. Amém, meu amado?
É assim que Deus se alegra. Deus se alegra com a nossa oração, quando nós abraçamos a causa de Cristo. Quantos aqui querem abraçar a causa de Cristo? Então fica de pé, meu irmão.